Há um versículo no livro de Judas que acredito que você conheça, mas vou lê-lo para você. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Mas por que eu estou lendo isso? Porque isso vem bem no final do livrinho chamado Judas. Se você deseja encontrar o livro de Judas, vá direto para o fim da Bíblia e lá está Apocalipse. Você vai encontrar este pequeno livro de um só capítulo logo antes dele. É um capítulo incrível. Você vai perceber que ele é como um sanduíche recheado com a verdade. O que eu quero dizer com isso? Bem, quando você vai fazer um sanduíche, o que você faz? Você pega 2 pedaços de pão, coloca as coisas boas dentro. Normalmente os 2 lados dessas coisas boas são parecidos. Então, no início desse capítulo de Judas, você tem a garantia para o cristão. E bem no final do capítulo, versículos 24 e 25, você tem a segurança para o cristão. A camada seguinte tem a ver com o crente e a sua fé. Do outro lado está o crente e a fé nos versículos 20 e 23. Então você tem um versículo incrível que descreve os apóstatas lá no versículo 4. Outro versículo vem do outro lado do sanduíche, lá nos versículos 17 a 19. E o que você lê quando lê sobre apóstatas? Algo a que precisamos prestar atenção. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo, porque são homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam-o. Nosso único soberano Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. E veja, o sanduíche está se fechando. O que ele faz também é mostrar nos versículos 5 e 8 tudo sobre a apostasia que houve na história do Antigo Testamento. Então a apostasia remonta à profecia do Antigo Testamento por toda a Bíblia. A apostasia começou no Jardim do Éden com Caim e por toda a Bíblia lemos sobre a apostasia. E quando falamos sobre ela para você e para mim hoje, chegamos àquele lugar-chave onde Deus está lidando com sua vida e com a minha. Nós lemos nesta edição incrível que eu amo: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas, participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. Em outras palavras, eles estão bem no meio de vocês. Mas como saber que alguém tem um espírito apóstata? Como saber se a pessoa que está falando no meio de vocês não é realmente alguém que anda no Senhor? Verifique sempre. Com o que ele fala, ensina, o que você aprendeu sobre Jesus? Você ficou mais próxima dele? Você recebeu dele? Ele foi exaltado? Você descobriu que ele era o Senhor? E para o Senhor novamente que você estava sendo atraída? Ou descobriu que sua mente foi levada para outras coisas? O mais importante, você se sentiu lutando contra algo vindo de um espírito perturbador, como se você não pertencesse ao que estava sendo dito a você? 7 coisas aconteceram a Caim, e esse homem que decidiu que não seguiria o caminho de Deus. E veja, ele tinha uma vontade enorme, muito própria. Ele estava zangado com Deus. Ele estava muito zangado com Deus, porque o que ele apresentou para o Senhor não foi aceito. Entendo que ele se recusou a seguir as orientações de Deus sobre a oferta pelo pecado, que tinha a ver com o precioso sangue de Jesus. Mas ele acabou matando o irmão. Ele mentiu para Deus, se tornou um errante pela terra. Esse foi Caim, porque ele seguiu seu próprio caminho. Hoje você pode perceber que se afastou muito de onde o Senhor realmente a queria, daquela alegria íntima, do espírito de pertencer a Ele, de conhecer essa comunhão com Ele. Mas que tal voltar hoje para o Senhor? Que tal voltar para Ele agora mesmo e dizer: Senhor, custe o que custar,
Quero estar onde eu deveria estar, no caminho com o Senhor, em Sua palavra, e o louvando porque somente Jesus é o único mediador para me levar ao céu. A palavra de Deus falando conosco é muito importante. Nossa vida pode ser muito ocupada. Às vezes tentamos encaixar Deus em nossa agenda apertada. Fazendo assim, nós vamos perder muito do que Deus está dizendo. Pois é vital entender que a vida cristã deve ser Cristo vivendo em e através de mim. Por isso, eu preciso estar em sintonia com seu Espírito a todo momento. O que quer que esteja acontecendo é a voz dele que preciso ouvir mais do que qualquer outra pessoa. O que acontece quando não ouvimos a sua voz, quando seguimos o nosso próprio caminho? Na igreja chamamos isso de apostasia. Você pode até afirmar que as coisas estão ficando diferentes de como eram nos dias de sua mãe e da sua avó, quando as igrejas eram bem mais tradicionais. Mas a apostasia é algo que começou no alvorecer da história humana. Ela estava lá no portão do Éden. A Bíblia fala do caminho de Caim, pois seguiram-se pelo caminho de Caim e eles foram embora. Em outras palavras, seguir Caim era um processo que envolvia a apostasia. A apostasia começa com um caminho, leva a uma peregrinação, se torna uma rebelião. E como é fácil pensar, bem, vou seguir o meu caminho, vou resolver as coisas à minha maneira. Antes de nos darmos conta, estamos vagueando e estamos em um caminho não muito claro, pois ficamos saltando de uma coisa para outra. E aí, a seguir, a gente perde a sintonia com o Espírito de Deus e antes que percebamos, um espírito de rebelião se instala dentro do nosso coração. Ficamos praticamente revoltados com Deus, determinados a fazer as coisas do nosso jeito. Muitas pessoas têm entrado por esse caminho falso. Elas se lançam de cabeça nessa peregrinação e depois descobrem que estão perdidas em sua rebelião. Eu não sei onde seu coração está nessa manhã, mas eu posso ter, um tempo, a vida em que você, por exemplo, caminhou mais perto do Senhor do que você está caminhando agora. E talvez você tente justificar dizendo, mas de qualquer maneira esse é um estilo de vida e pelo menos a minha vida é um pouco mais respeitável do que a das pessoas ao meu redor. Pelo menos eu vou à igreja, ou pelo menos ainda estou fazendo algo que não é contra Deus. Antes de nos darmos conta, estamos tentando justificar a apostasia que nos envolveu. Deixamos aquele lugar próximo ao Senhor e começamos a vaguear, e antes que percebamos, estamos presos àqueles que estão perecendo em rebelião. No caminho de Caim, mencionado no livro de Judas, versículo 11, eles dizem, eles seguiram pelo caminho de Caim. Esse é um tipo de homem natural, religioso, que crê em Deus, na religião, na sua própria vontade, mas rejeita a redenção pelo precioso sangue. Como alguém já disse, se fossem professores de religião e tivessem de explicar a expiação, eles acabariam se enrolando. O fato-chave dessa rebelião vem desta expiação. O fato de que Jesus Cristo derramou seu sangue pelo seu pecado e pelo meu. Talvez não gostemos dessa ideia. Talvez a achemos antiquada. Não queremos falar dessas coisas sem perceber. Seguimos pelo caminho de Caim. Além disso, nesse mesmo versículo que lemos, eles se lançaram ao erro de Balaão. Balaão, você deve se lembrar, fez o que era totalmente contra Deus, porque com isso ele seria beneficiado. É bem fácil ver como nos encaixamos nisso. É exatamente disso que eu preciso para o meu futuro, ou quem sabe se eles vão me notar aqui. Afinal, o dinheiro para fazer esse trabalho é bem melhor. Sem perceber, quando o eu está no trono e estamos correndo atrás da recompensa que este mundo pode dar, nos lançamos de cabeça nesse erro para longe de Deus. Mas Judas menciona também a rebelião de Coré. Quem era Coré? Coré começou literalmente uma rebelião entre um ou dois apenas. Não demorou muito para isso afetar a vida de todos ao redor e não demorou para ele ser julgado. A terra se abriu. Ele foi direto para o inferno. É uma das descrições mais horríveis da partida de uma pessoa que vai direto para o inferno. E veja, a apostasia começa quando decidimos seguir nosso caminho, procurar nossa recompensa e temos esse espírito rebelde em relação às coisas de Deus. Eu espero que hoje você esteja disposta a dizer a Deus: restaure meu coração para o Senhor. Não quero nada entre mim e o Senhor.
nem meu trabalho, nada além de mim e do Senhor. Eu quero aquele relacionamento que é tudo do Senhor. Confesso, Senhor, tudo o que precisa ser tratado agora para que meu coração seja puro e que o relacionamento de amor entre mim e o Senhor seja ininterrupto para a sua glória. No adorável nome de Jesus. Amém.